Bom dia, pessoal. Então, eu vou comentar aqui a solução da primeira questão da primeira prova. E a questão dizia o seguinte: seja f definida no intervalo de 0 a 1, nos reais, f de x igual a seno de 1 sobre x. E seja n de t o número de vezes que essa função intersecta a reta horizontal y igual a 0 no intervalo de t até 1, ou seja, o número t está à esquerda do 1. E o nosso objetivo é calcular o limite quando t tende a 0 pela direita de t vezes n de t, certo? Então, basicamente, a gente quer ver como que ela funciona a função n de t, que é o número de zeros da função f, quando t tende a 0 mais. Agora, observa o seguinte, ó. Essa função aqui, n de t, ela é sempre um número inteiro, certo? Sempre um número inteiro. Então, a gente precisa ver como que ela funciona. Então, a gente sabe que a função seno de 1 sobre x, uma função que a gente já estudou em sala de aula, ela tem infinitos zeros quando x tende a 0 mais, certo? Era aquela função que fazia isso aqui, ó. Peraí. É uma função que fazia isso aqui, né? E aí ficava oscilando muito aqui à medida que a gente se aproximava do zero. E a gente sabe que o seno de θ é zero para qualquer argumento θ, quando θ é da forma nπ, ou seja, quando ele é um número natural vezes π, digamos. A gente está olhando só para a parte positiva dos números reais, né? Então, os zeros da função seno de θ tem essa expressão, embora que o n poderia ser um número inteiro, né? Se a gente considerasse os zeros negativos. Então, assim, o seno de 1 sobre x, ele é igual a zero, se e somente se o que está aqui dentro é igual a nπ, certo? Se e somente se 1 sobre x igual a nπ, invertendo essa igualdade, a gente chega à conclusão de que x tem que ser igual a 1 sobre nπ, certo? Então, vai ser 1 sobre π, 1 sobre 2π, 1 sobre 3π e assim por diante. E a gente vê que essa é uma sequência decrescente de números, né? Se a gente bota ele na reta, aqui está 1 sobre π, à esquerda dele está 1 sobre 2π, à esquerda dele está 1 sobre 3π, à esquerda do 1 sobre 3π está 1 sobre 4π, e assim, se a gente continua ao infinito, a gente sempre vai ter um termo genérico que vai ser 1 sobre kπ, e o próximo termo vai ser 1 sobre k mais 1π. Agora, se o número t da função lá que eu quero calcular cai dentro desse intervalinho aqui, entre 1 sobre k mais 1π e 1 sobre kπ, quanto que vale a função n de t? Ó? Ela vale exatamente esse k aqui, ó. Porque olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, etc. k zeros da função seno de 1 sobre x. Então, se meu t cai aqui, o n de t é igual a k. Agora, observa que, como o t está nesse intervalo, então à direita dele está o ponto 1 sobre kπ. Então, t é menor ou igual do que 1 sobre kπ. E a gente está considerando que o t está extremamente à direita do 1 sobre k mais 1π. Então, a gente tem essa desigualdade aqui. E o que isso se traduz? Agora, se eu rearranjo os termos dessa desigualdade, passo esse k para k, por exemplo, eu tenho que k vezes t é menor ou igual do que 1 sobre π. E se eu passo esse termo para cá e efetuo multiplicações e divisões, eu chego a essa desigualdade aqui. Mas usando, né, a informação que a gente tem que k é igual a nt, a gente obtém essa desigualdade aqui, ó. Que 1 sobre π menos t é menor ou igual do que n de t vezes t, que é menor ou igual do que 1 sobre π. E agora, quando t tende a zero positivamente, isso aqui tende a 1 sobre π, e isso aqui, o lado direito é constante a 1 sobre π. Então, o teorema do confronto faz o resto. E isso implica que o limite, quando t tende a zero mais, vai tender exatamente a 1 sobre π. Então, esse era o vídeo.